travadas, que nós travamos e batalhamos, que Deus permite tantas vezes para nos levar para mais perto dele, para o crescimento maior. E Deus tem falado muito conosco. E hoje nós estamos vendo que Israel, mais uma vez, depois de terem descansado 40 anos, depois da batalha de Otiniel, que Otiniel conquistou, colocou Israel em liberdade, e eles ficaram livres por 40 anos, tudo em paz, sem guerra, colhendo, semeando, plantando, vivendo, desfrutando da terra, desfrutando da bênção prometida. Aí a Bíblia muda de novo. Mais uma vez, vai começando o texto, e o texto é interessante no versos 12, porque porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor expulsou a Eglon, e o rei dos Moabitas contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você percebe a leitura do texto, quanto é importante você ler com atenção o texto? Perceba que com 40 anos, Deus permitiu Israel descansar. 40 anos sem que o inimigo se levantasse, 40 anos sem guerra, 40 anos sem peleja. Tá bom, não tá, irmão? A gente passa uma semana, a gente já fica feliz, a força é renovada, né? Uma semana que você passa assim sem luta, sem angústia, sem um desafio, você ficou maravilha, né? Que benção. Agora imaginou 40 anos. 40 anos sem enfrentar uma peleja, 40 anos sem enfrentar a guerra. Era para eles fazerem o quê? Vamos preservar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, buscar mais a presença de Deus, continuarmos na presença do Senhor e do seu Espírito e da sua palavra para preservar essa paz. Era assim que o povo devia fazer, e é assim que nós devemos fazer. Mas a nação de Israel mostrou para nós aquilo que nós estamos clamando aqui, que é a luta contra a inconstância. Aquele negócio que a gente vai buscando a presença de Deus, vai na presença do Senhor, ora, busca, Deus permite o tempo de paz. As batalhas cessam, as portas são abertas, as orações são respondidas, você vai vivendo em paz e livremente. Ao invés disso te levar para perto de Deus, a gente vai relaxando, vai abrindo as brechas, vai fazendo alianças, vai permitindo acessos que a gente deveria fechar, portas que a gente deveria fechar, acessos que a gente não deveria ter, a gente vai permitindo, vai relaxando, vai deixando de orar, deixando de jejuar, deixando a leitura da Bíblia, deixando a comunhão da igreja. Qualquer coisa é melhor do que culto. A gente vai abrindo porta, abrindo mão da comunhão com Deus e nos distanciando da presença. Aí o texto muda, em que Deus não é o inimigo. Deus vem e estimula, esforça o inimigo, diz: levanta, vem contra a minha nação, vem contra o meu povo. Deus instiga o inimigo. A batalha é de Deus. Deus instiga o inimigo para trazer o povo de volta. E dessa vez, o inimigo a quem Deus instigou é o inimigo do rei dos Moabitas. O nome dele é Eglon. O rei dos Moabitas, a nação dos Moabitas, ela é uma nação que é quase parente da nação de Israel. Eu diria até que é parente, mas não tem alguns parentes que a gente não quer ser parente deles? Não tem. Você tem uns parentes também, eu tenho uns parentes que seria melhor se não fosse parente, né? Este povo também tem a nação dos Moabitas. Eles são descendentes dos filhos de Ló. Quando Ló é tirado e resgatado por Deus da destruição de Sodoma e Gomorra,
e em uma caverna escondido, as suas filhas os embebedam, e tem com ele um incesto, e elas concebem. E essa descendência de Ló é que dá origem aos moabitas. Por isso que eu disse que é um parente não muito agradável, porque não foi gerado em Deus, não era o propósito de Deus. São as filhas de Ló que o embebedam e tem relações, o incesto com ele, relações ilícitas, elas engravidam, e desta gestação, que não era a vontade de Deus, vem uma nação que se tornou inimiga do povo de Deus, um povo terrível, um povo profano, mau, um povo maligno, diabólico, de procedências malignas, porque a origem já é ruim, todo o seu tempo também é ruim. E interessante que desse tempo, os moabitas têm uma característica, que acho que hoje eu devia dar oportunidade, que eu sei que a missionária Tatiane, eu vi ela entrando, mas não vi ela saindo, está orando lá atrás. Eu acho que hoje que a gente tinha que pregar a ela, hoje que a gente tinha que pregar os magrinhos, porque esse povo aqui, os moabitas, especificamente nesse tempo, o rei Eglon e aqueles que o cercavam têm uma característica: eles são obesos, e a Bíblia faz questão de relatar que eles são corpulentos. É a maneira educada da Bíblia dizer que eles são gordos, que eles têm um problema sério, além do seu caráter ruim, da sua índole mal, eles são muito pesados. Quer dizer que eles não são hábeis para ir para a guerra, eles não são capazes de correr longas distâncias, eles não são capazes de vencer grandes batalhas. Agora eu estou te contando isso para instigar a tua mente a pensar, como que eu, sendo o povo de Deus, a nação de Deus, o povo a quem Deus escolheu, os filhos que Deus escolheu, a nação que Deus escolheu, eu sou vencido e dominado por um povo que tem dificuldade até para caminhar longas distâncias. A pergunta é essa. É isso que eu quero mexer com a tua mente. Eu quero instigar você a pensar, a olhar para aquilo que tem te vencido, a olhar para aquilo que muitas vezes tira a sua força, muitas vezes tira a sua força espiritual, muitas vezes tira a sua alegria na casa de Deus. Pode ser que aquilo que está tirando e te fazendo perder a guerra, está vencendo você, tirando as suas forças, é algo muito inferior. E pelo jeito que a Bíblia queria dizer, assim, asqueroso, sem força, mas que Deus estimulou e levantou, muitas vezes, para subjugar a nação do povo de Deus, que quando ia à guerra, quem vencia por eles era Deus. A pergunta que eu quero te fazer esta manhã: olha para aquilo que tem te vencido, olha para o inimigo que está mantendo a sua mente presa, olha para dentro da tua casa, observa o que qual o inimigo que tem se levantado contra você esse tempo, se realmente ele é mais forte que você. Olha, irmão, dá uma olhada. Eu espero que você esteja entendendo o que o Espírito quer dizer. Aleluia. Porque muitas vezes aquilo que nos vence é asqueroso, é pequeno, e se torna pesado, dominante, uma fonte que domina. Se nós prestarmos atenção, nós temos hoje redes sociais, nós temos mídias sociais que podem ser usadas. Por exemplo, ontem nós tivemos uma live internacional, pode ser usada para a pregação do reino. Como nós temos pastores com milhares de seguidores, pode ser usado pelo reino, mas também é usado terrivelmente pelo maligno. Nós temos visto, e está em todas as mídias, por exemplo, a questão da pedofilia, da adultização das crianças, da profanação daquilo que é santo, e tudo isso aí tem acesso. Isso tem sido uma ferramenta de destruição de família, destruição de lares, destruição de mentes de crianças. Observe que nós estamos sendo vencidos por aquilo que nós mesmos adquirimos, compramos, e que nós deveríamos dominar, mas está nos dominando.
Isso é muito sério. Isso é muito forte. Observe que o que tem afastado o povo da presença de Deus, o que tira o povo da comunhão com Deus, são coisas pequenas. São coisas que atraem o coração, atraem a carne, antes de atrair o coração, antes de atrair os sentimentos, antes de atrair minha capacidade de governo, de raciocínio, que é a minha mente, ela atrai a minha carne. E quando eu deixo que a minha carne vença o espírito, vença a minha mente e vença os sentimentos, pode observar que a gente está sendo dominado por aquilo que tem menos força, menos agilidade, menos capacidade, menos entendimento da batalha, menos entendimento do reino, e que sequer tem capacidade de correr atrás de você. Está te vencendo deitado, sentado, sem ir à peleja, sem ir ao terreno de batalha, irmão. Eu queria muito que Deus ministrasse isso à tua mente. E eu queria muito que você ministrasse isso depois para a mente de alguém. Olhe muitas vezes aquilo que tem nos vencido. Olhe para o que tem te vencido. Ou vencido alguém da tua casa. Ou vencido alguém da tua família. Chega lá, vamos tirar esse espírito pesado, que traz peso e angústia do nosso meio, da sua casa, da sua família. Está na hora de você repreender esses espíritos de peso pequeno e tirá-los de lá e dizer: Jesus, me dá uma estratégia. Glória a Deus. Aí Deus levanta Eude, não é Eude mesmo não, é Eude. Deus levanta este homem que parece que tem um defeito, porque Deus faz questão de mostrar que a luta de Israel é contra uma classe de pessoas que sequer tem o controle sobre o seu próprio apetite. Para mostrar para Israel que quando Israel está fora da presença de Deus, Deus levanta alguém, para mostrar até para a igreja, para mostrar para nós, que quando nós escolhemos nos afastar de Deus, Deus levanta alguém que sequer tem controle sobre o mínimo que nós devemos controlar, que é o nosso apetite, a nossa fome, a nossa capacidade de nos alimentar, que é cercado por distúrbio. Deus mostra, e no meio disso Deus diz: mas eu vou levantar alguém que aparentemente para vocês tem um defeito. Eu vou levantar Eude, que tem também uma característica diferente dos soldados do seu tempo, que é ser canhoto, o que era uma coisa difícil, que era um talento especial. A Bíblia até fala de um exército de canhotos, mas era algo raríssimo. Então Deus levanta Eude, que é canhoto, que não tem facilidade para mover a espada com a mão direita. Inclusive naquele tempo, os homens que nasciam canhotos eram forçados e treinados para aprenderem a lutar com a mão direita, porque você percebe que não dá, se o outro vai vir lutando contra você com a mão direita, como você vai lutar, não sendo ambidestro, né? Sendo canhoto, não sendo destro. Então imagine que Deus levanta esse para revelar para Israel, para falar com a igreja nesse tempo, que Deus, em um tempo que o povo escolhe ser vencido por aquilo que eles deveriam governar, Deus levanta no meio do povo aquilo que é improvável, para até com aquele que Deus levantou para vencer, Deus exortar o povo. Como diria o povo, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Porque até a questão de Deus levantar, Eude, é uma maneira de Deus exortar. Aí tem hora que a gente olha e diz assim: mas Deus está usando aquela mulher, aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor, que eu olho para ele, não dou nada por ele. Toma. É porque aquele que você imagina e aquilo que você autoestimula, você colocou muito acima. E até isso Deus está usando para dizer: eu sou Deus dos improváveis. E eu vou dar a vitória para vocês sobre isso que vocês têm deixado dominar, usando alguém que sequer vocês escolheriam para fazer parte do exército. Então Eude, Deus dá a ele uma estratégia. E eu estava orando isso ontem, estudando à tarde e meditando, dizendo: Deus, me dê estratégia.
Dê estratégia à tua igreja, dê estratégia ao teu povo, dê estratégia aos nossos líderes, dê estratégia à nossa liderança, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos ministrando avivamento, mas nós não estamos sabendo, não estamos tendo a estratégia de como fazer esse avivamento tornar-se real. De como fazer com que aquelas pessoas que estão frias, que se apostataram da fé, que se distanciaram de Deus, que estão vivendo um momento de acomodismo, que estão vivendo um tempo envolvido com as obras da carne, como fazer para que elas reajam, se levantem, se posicionem em Deus, que elas se levantem do lugar onde estão. Eu estava orando dizendo: Deus, nos dê estratégia. Glória. Você quer profetizar esta manhã para alguém? Aleluia. E crê que é profético e que é bíblico? Pegue na mão dessa pessoa e diga: Deus te dará estratégia. Deus vai te dar estratégia. Se prepare, porque Deus vai te ensinar a confeccionar a arma certa para vencer o inimigo. Aleluia. Não será algo visível não, às vezes é algo que você carregará escondido. Aramasúbia. Talvez essa arma espiritual que Deus vai te dar não é um dom de línguas estranhas que você vai falar e vai estar todo mundo vendo. Não, parece que eu vejo Eude arrumando o seu punhal, a sua espada pequena, né? Jamais ele poderia entrar se colocasse do lado direito. Era onde os soldados eram revistados antes de entrar na presença do rei. Então Deus deu a ele uma estratégia: confeccione a sua arma, a arma que você tem habilidade para manejar, aquela que você terá força suficiente para fazer e alcançar o alvo e o objetivo. Confeccione a sua arma de guerra, irmão. Isso aqui é poderoso. Aleluia. Eu queria muito que você entendesse. Confeccione, busque no Espírito de Deus, que Ele te dê entendimento. Jesus, me ensina, me dê estratégia, para que o Senhor me revele qual arma de guerra eu vou usar para vencer esta peleja. Então Eude faz a sua espada pequena, tipo um punhal, que punhal também corta dos dois lados, né? Tipo um punhal, e ele coloca do lado esquerdo. Ninguém vai nem revistar, irmão. Quem está olhando ele entrar é meio canhoto, está aí no meio da multidão. Deixa entrar, deixa ficar por aí mesmo. E o rei é curioso, pesado, curioso, acomodado. É o tempo em que as batalhas são vencidas nos detalhes. Irmã, abre o teu entendimento. As batalhas espirituais, irmão, as guerras espirituais, elas são vencidas, ou nós somos vencidos nos detalhes. Naquele detalhe simples, naquele momento que você deixou de observar, Eude passou com a sua arma, entrou e falou para o rei, disse: ô rei, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu tenho algo em secreto para te contar, um recado, um presente. O senhor quer um presente? Trouxe o presente, e no lugar secreto, quando o rei entra, ele diz: o senhor pode dar uma chegadinha para cá? Já que ele não podia chegar até lá, você pode se aproximar de mim? Eu imagino o rei Eglon, pesado, descendo do seu trono, e curioso para saber. A Bíblia diz que Eude arrancou da sua espada do lado esquerdo a sua arma secreta, que ninguém sabia, mas ele sabia que tem. Você precisa saber. O inimigo não sabe o que você carrega, mas você sabe. O inimigo pode não saber a arma que você tem, que você vai utilizar para vencer, mas você precisa saber. Pode ser secreto e difícil de ser descoberto pelo inimigo, mas para você não. Você sabe que a qualquer momento, na hora da oportunidade, você poderá sacá-la. O inimigo não está em alerta, mas você precisa estar. O inimigo pode estar curioso, mas você está em alerta. Você sabe a missão que você veio fazer. Você precisa saber isso, irmão. O inimigo pode olhar para você e não imaginar, pensar que você está acomodado, mas você tem que saber: eu sei que estou armado, estou preparado, estou prevenido, eu estou pronto. E a Bíblia diz que ele levantou e na barriga, deve ser bem no umbigo, cravou o seu punhal, até que as fezes, ou até que o ventre de Eglon caísse, sem gritar, sem choro,
sem fazer muita coisa, ele disse: missão cumprida. Não vou nem fazer alarde, porque senão vou ser morto. O inimigo foi vencido, saiu caladinho, fechou a porta, lá no lugar fresquinho, né? O gordinho estava com muito calor, lá no lugar fresquinho, no ambiente fresco, deixou tudo fechado lá, saiu sem fazer alarde. Irmão, você não precisa anunciar para ninguém, todos saberão que Deus deu vitória à sua casa, ao seu povo, através da tua vida, e que você foi instrumento de Deus para isso. Saiu calado, escondido, passou para um lugar que ninguém espera. Lá em cima ele tocou a trombeta dizendo: já foi vencido o inimigo de Deus. Israel desceu e venceu aquelas nações, não apenas a nação dos Moabitas, mas aqueles que fizeram aliança com eles, foram todos vencidos. Se você for ler à frente, você vai ver no verso 29 do capítulo 3, dizendo assim: naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos. A Bíblia faz questão de dizer, né? Se nós for falar aqui hoje, vai dizer: a Bíblia é preconceituosa, gordofóbica. A Bíblia não tem nada a esconder, irmão. Deus não tem nada a esconder a respeito de como Ele faz todas as coisas, porque Ele é Senhor dos céus e Senhor da terra. Está dizendo aqui, ó, a Bíblia eles venceram 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e agora a terra vai sossegar o dobro de tempo. Eu acho isso aqui extraordinário, porque se o primeiro juiz Otiniel conquistou para o povo e conquistou 40 anos de paz, agora Eude, com uma espada pequena ou com um punhal, um homem canhoto, limitado para ir ao grande exército, mas venceu, e através dele Deus abriu a porta. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Quem sabe Deus vai te usar apenas para vencer um, que dará acesso para todos os outros vencerem os demais. Preste atenção. Talvez você diga assim: eu não tenho força para vencer um exército inteiro. Se você vencer um, já é suficiente. Amém. Se você derrotar esse inimigo que está te dominando, querendo vencer a sua casa e a sua família, já será suficiente. Abrirá a porta para que os outros entrem e todos os inimigos sejam vencidos para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Essa é a hora que o meu marido fica acenando para mim: acabou. E acabou mesmo, né? Nós vamos encerrar orando, dizendo: Jesus, me dê estratégia, me capacite, me oriente, me mostre os lugares secretos, me dê estratégia de batalha, de peleja, e me ajude a vencer pelo menos esse aqui, que para mim parece que é grande demais, pesado demais, que para muitos estão vendo como se nós já fôssemos vencidos. Me dá estratégia, Jesus, me ajude, permita chegar perto o suficiente, para que com a minha arma, parece que ele fez com que o inimigo se sentisse seguro na presença dele, mas na verdade ele estava pronto para vencer. Irmã, que o Espírito de Deus nos capacite esta manhã. Vamos estar em pé?